Hoje nós preparamos um culto especial para celebrarmos o Dia da Mulher. Vocês vão conhecer algumas das mulheres da nossa igreja que buscam se parecer mais com Cristo. E eu queria começar com a seguinte pergunta. Você já ouviu falar que você é uma média das 5 pessoas com quem mais convive? Essa frase é de um famoso empreendedor na área de desenvolvimento pessoal, Tim Rohn, onde ele traz isso como um conselho para que as pessoas busquem estar perto de alguém que vai acrescentar algo, agregar algo à sua vida. E de fato, se a gente for ver a biografia de pessoas de alta performance, a gente observa que elas levam esse conselho a sério. Mas será que se parecer com Cristo tem a ver com alta performance? Vamos lá na Bíblia? Em João 15, versículo 5, a Bíblia diz assim: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Bom, várias pessoas procuram se tornar melhores, fazerem coisas melhores, e não tem nada de errado nisso. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é que Ele é a videira e Deus é o lavrador que cuida dos ramos para torná-los frutíferos. Deus envia diariamente a luz do sol, a chuva, para fazer a plantação crescer e constantemente alimenta cada planta, preparando-a para florescer. A única maneira de termos uma vida verdadeiramente boa é estar perto dele, como um ramo ligado à videira. Voltando lá para a frase do início, eu vejo que realmente quando convivemos com pessoas que admiramos, isso nos ajuda a crescer, nos transforma. Mas muitas vezes também pode ser algo bem frustrante você ver características ou habilidades, coisas que para você é impossível. E voltando em João 15, agora no versículo 11, a Bíblia diz assim: Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A verdadeira alegria vem de um relacionamento constante com Jesus e não da nossa performance. Deus é glorificado quando as pessoas têm um bom relacionamento com Ele e começam a dar frutos em sua vida. Há 20 anos eu tenho o privilégio de conviver com uma mulher que eu admiro muito e que certamente teve muita influência em quem eu sou hoje. O ano passado, essa mulher se tornou minha irmã em Cristo. E eu continuo admirando e a imitando, mas a nossa relação mudou bastante, porque agora nós duas estamos ligadas à mesma videira. E juntas podemos olhar para a direção que é Cristo. E essa mulher que eu vou convidar para continuar esse tempo especial aí com vocês, lembrando as nossas convidadas que ao final desse culto gravado aqui no YouTube, você vai entrar com a gente numa sala de bate-papo para a gente falar um pouquinho das características de Jesus que vocês vão ouvir aqui nesse culto, tá bom? Fiquem atentas aí no chat para receberem as orientações e estarem conosco logo mais. Sejam então todos muito bem-vindos e vou passar agora a palavra para minha sogra, a Marilda. Ótimo tempo, pessoal! Olá, mulheres ajudadoras, parceiras, criadas à imagem de Deus. Sejam bem-vindas a este evento. Muitas de vocês já me conhecem de alguns eventos, alguns encontros, outras não. Então, vou me apresentar. Eu sou a Marita, eu sou casada com o Ednei, tenho 3 filhos, 2 noras maravilhosas, 3 lindos netos. Sou irmã de vocês a partir de novembro de 2020. Eu vou falar um pouco da minha fé. Eu sempre acreditei e vejo na minha vida que Deus sempre esteve comigo.
senão eu não teria chegado até aqui, conseguido fazer tudo que eu fiz, só tendo Ele, mesmo quando eu não o procurava como devia. Então, eu já vi em 2019, vendo a fé da minha nora querida, a Juliana, eu passei a me interessar, a querer ler a Bíblia, pelo histórico, como história mesmo. E quando foi em março de 2021, eu comecei a estudar, porque eu havia comentado com a Ju que eu queria estudar a Bíblia, e ela se dispôs a estudar comigo. E depois, uma pandemia que acabou nos dando oportunidades, nos tirou muitas coisas, mas também nos deu muitas oportunidades. Então, em março de 2020, nós começamos a ler a Bíblia. Eu e umas mulheres maravilhosas, filhas de Deus, tementes a Ele, e elas foram muito pacientes comigo. Às vezes, eu não entendia nada. Literalmente, é como se eu estivesse lendo algo em outra língua. E elas foram muito pacientes comigo, me explicavam. E era maravilhoso quando eu conseguia entender o que estava falando aquele capítulo, aquele versículo. E assim foram longos estudos. E quando foi em novembro, dia 7 de novembro de 2020, eu fui batizada. E eu aceitei o convite de Deus. E continuo lendo a Bíblia. Escolhi como objetivo em 2021 estudar o amor de Deus por nós. E está sendo assim uma experiência fantástica. E no momento eu estou estudando com a Ju e a Cíntia sobre Jesus. Então eu acho que vai ser muito bom o pouco conhecimento que eu já tenho neste evento. E eu espero que para vocês também. Muito obrigada por estarem aqui. Terra árida e fria, à espera de calor, eis que surge a videira que o próprio Deus plantou. Quero ser ramo podado pelas mãos do lavrador, galho que transborda a vida, flores, frutos e sabor. Que o fruto permaneça e possa multiplicar amor, paz e alegria, alma farta transbordar. Que o fruto permaneça, amor, paz e alegria, ramos firmes na videira podem sim frutificar. Nutrientes do Espírito estão a me alimentar. Embora pequeno ramo, posso o mundo transformar. Almas secas e em silêncio esperam meu falar. Que o fruto permaneça e possa multiplicar amor, paz e alegria, alma farta transbordar. Que o fruto permaneça, amor, paz e alegria. Tirar o nó da
clamar. Aos que não têm esperança, frutos frescos vou levar. Mas a glória é daquele que um dia me escolheu, a videira verdadeira que dá vida aos ramos seus. Que o fruto permaneça e possa multiplicar amor, paz e alegria, alma farta transbordar. Que o fruto permaneça e possa multiplicar amor, paz e alegria, alma farta transbordar. Que o fruto permaneça, amor, paz e alegria. Muito bom dia! Hoje, de início, eu gostaria de parabenizar a todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Nós estamos aqui juntos, unidos, mulheres e homens, para cultuar, adorar o Deus que nos criou, que nos formou tal como nós somos, para a honra e glória dele, o Deus que nos sustenta com a sua provisão graciosa. Sobretudo hoje celebramos esse Criador maravilhoso, sábio, bondoso, que criou o ser humano e transmitiu a esse ser muito das suas características e o criou homem e mulher. Hoje nós podemos, na comunidade de Deus, na igreja, no meio do povo de Deus, unidos em torno do Senhor Jesus Cristo, como mulheres e homens, podemos transmitir muito dessas características do nosso Deus à sociedade ao nosso redor. Eu quero em especial agradecer a duas mulheres que fazem parte de uma forma muito profunda da minha vida. É a minha esposa, a Paula, a Bia, minha filha. Vocês são tão especiais para mim e são tão importantes na minha vida. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a presença de vocês. São bênçãos muito preciosas de Deus para mim. Muito obrigado. E eu gostaria também de lembrar da minha mãe, né, que em momentos tão difíceis e tão importantes da minha vida, ela me apoiou. E agradecer muito a minha sogra também, que nesses últimos anos tem me inspirado e me incentivado tanto. Irmãs da nossa igreja, eu queria expressar também a minha gratidão e a minha admiração e o meu profundo respeito por cada uma de vocês. O entusiasmo, a fé, o amor, a esperança que vocês transmitem, o compromisso radical com Cristo que vocês têm, isso é uma inspiração para todos que estão ao redor de vocês. Muito obrigado, vocês são muito importantes, tanto para a vida quanto para o movimento da igreja. E eu gostaria hoje de lembrar, na história do cristianismo, de mulheres e de como as mulheres foram atuantes, de como o Espírito de Deus usou dezenas e milhares de mulheres ao longo dos séculos para fazer a história do povo de Deus junto com seus irmãos na fé. E eu queria para isso ler alguns trechos de um grande historiador, que foi Lucas, que inspirado pelo Espírito de Deus, ele fez o registro de muitos momentos da vida de Cristo e muitos momentos da igreja, logo depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então eu queria começar vendo a participação das mulheres ao longo do ministério de Jesus, e tem uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos de 1 a 3, que diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena,
de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Por ocasião da crucificação e do sepultamento do Senhor Jesus, a presença feminina também foi registrada na Bíblia. Lucas diz assim no seu evangelho: um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Mas todos os que o seguiam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José, que é José de Arimateia, que tomou o corpo de Jesus para sepultá-lo. Seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Essa foi a sexta-feira daquela Páscoa e no domingo as mulheres estavam lá testemunhando desse momento muito importante da história do cristianismo, desse momento fundamental da história do cristianismo. Lucas registra o seguinte no capítulo 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Alguns dias depois, já no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas escreve o seguinte: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Muitas mulheres, como a gente falou, fizeram parte do ministério de Cristo e fizeram parte da história da igreja. Isso, sem dúvida, chega até os nossos dias e hoje, graças a Deus, a gente tem inúmeras irmãs que dedicam suas vidas com um amor genuíno ao nosso Senhor Jesus Cristo, dedicando toda os seus talentos, os seus dons para servirem ao próximo, servindo primeiramente a Jesus. E nesse momento agora, na sequência aqui do nosso culto, nós vamos ouvir o testemunho de 4 irmãs que vão falar a respeito de características de Cristo que têm ajudado muito em suas vidas e que elas admiram. Com certeza, todas as irmãs da igreja têm algo a falar a respeito do seu Senhor, do Senhor Jesus Cristo, e sem dúvida gostariam de estar aqui, mas hoje elas vão ser representadas por essas 4 irmãs que vão dar esse depoimento para a gente. Eu gostaria de convidá-los então a nós orarmos agora e na sequência ouvir o depoimento dessas irmãs. Pai Santo, nós queremos te louvar, Pai, de coração, de fato te adorar, porque o Senhor é grande, é magnífico e é um Deus próximo, amoroso, compassivo, que tem se revelado a nós. Pai, nós queremos te agradecer pela igreja, porque nela não há diferenças e não há divisões com relação à cultura, com relação ao conhecimento, com relação a qualquer outra coisa. E não há divisão com relação a sermos homens e mulheres, porque todos nós no Senhor somos um. Todos nós temos a causa que o Senhor nos deu e somos unidos numa só fé, num só batismo, numa só esperança, numa só vida eterna que nós temos através do sacrifício perfeito do Senhor. E é no nome do Senhor, Senhor Jesus, que nós oramos nesse momento. Amém.
Tudo bem, Sara? Bom dia. Bom dia, igreja. Eu queria te perguntar, que característica você mais admira em Cristo Jesus? Bom, já tenho aí 26 anos na caminhada, né? Tem 3 anos que eu fui batizada na Igreja de Cristo de Brasília, né? E uma das características que sempre admirei muito em Cristo é a sua fidelidade por Deus, né? Em João 34 diz o seguinte: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então essa passagem ela representa a forma como Jesus ocupou a sua mente e o seu tempo em cumprir estritamente os propósitos de Deus de maneira fiel, né? Para Jesus, a sua substância, a sua verdadeira comida era realizar a obra do Pai, mesmo sendo de modo sacrificial. E isso me inspira profundamente, porque Jesus ele sabia qual era o preço a se pagar para que o plano do Pai fosse realizado, e apesar disso ele foi fiel no cumprimento do seu papel como Filho de Deus. Uau, que demais! E o que você faz assim para você praticar, viver essa característica de Cristo na sua vida? Bom, a fidelidade ela é uma característica forte, né? Então eu busco estar crescendo diariamente. Então eu tento ter o zelo em compreender a vontade de Deus para minha vida e principalmente ser obediente em cumpri-la, né? Então um hábito que eu estou me esforçando para estar colocando em prática e tem me ajudado a entender, a ter mais clareza sobre a vontade do Pai é escrever como é que foi meu dia. Pois isso me leva a estar refletindo sobre os momentos em que eu senti o cuidado de Deus sobre a minha vida e me motiva a permanecer firme na caminhada cristã, né? Então eu confesso que muitas vezes é desafiante ter essa compreensão e em outras, quando eu compreendo, eu tenho dificuldade em aceitar de coração aberto, assim, o processo sacrificial. Realmente em alguns momentos realmente não é fácil. Mas nessas situações eu procuro em minhas leituras inspirações na Bíblia que me ajudem a quebrantar o meu coração, né? Um exemplo, assim, um grande exemplo que me ajuda muito é Ana. Ela é uma mulher que não podia ter filhos, era estéril, e naquela época era uma vergonha, né? Mas ela não permitiu que toda a dor, a angústia que ela sentia, a humilhação, que afastasse ela de Deus, né? Pelo contrário, ela buscou ainda mais o Senhor nessa situação difícil, né? E em meio a essa luta, Ana, ela fez um voto, ela desejou um filho para estar entregando ao Senhor, né? E quando Ana foi abençoada, ela cumpriu o seu voto, né? Então a fidelidade de Ana de enviar seu filho tão amado, tão desejado, né, para ser criado na casa do Senhor, algo admirável, assim, realmente um ato de sacrifício, né, de honrar a sua palavra, o seu compromisso com Deus, né. Outra grande história, assim, que me inspira muito é a de Ruth, né. Ela deixou para trás o seu povo, ela deixou para trás tudo que ela conhecia ali, o seu âmbito, o seu conforto, para permanecer amparando a sua sogra, né, e tá conhecendo profundamente a Deus, né. Então, isso também é outro grande exemplo, assim, que eu fico extremamente admirada por isso, né. Então, diante, assim, de grandes inspirações e mantendo a reflexão no maior exemplo de fidelidade que podemos ter, né, que é Jesus, e com profundas orações, eu sinto que o meu coração se voltando para o que verdadeiramente importa, que é estar cumprindo a vontade de Deus com muita alegria e amor. Amém. Muito obrigado, viu, Sara, por compartilhar pra gente hoje. Obrigada. Tu és meu pastor. Bom dia, irmãos. Eu sou o Hugo e essa é minha linda esposa Suzana. Nos tornamos discípulos há quase 3 anos e estamos casados há quase 2 anos. Durante todo esse tempo, Jesus Cristo tem nos ajudado nessa caminhada. E hoje
eu queria que a Suzana nos contasse algo que ela admira em Cristo. Bom dia, irmãos. Eu admiro muitas coisas em Cristo, mas eu separei uma característica em especial para falar hoje. E essa característica é a gratidão. Cristo, mesmo sendo Deus vivo, expressa sua gratidão ao Deus Pai. A gente pode ver isso na escritura de Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aqui, Jesus agradece a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito e também reconhece o nosso Deus como Criador do céu e da terra. Obrigado. E como você busca ter essa característica em sua vida? Essa é uma pergunta interessante, porque eu venho refletindo nessa característica já faz um tempo e eu tenho buscado imitar Cristo nisso, fazendo uma reflexão sobre a minha vida. Eu lembro de quando eu não conhecia Deus, lembro da minha adolescência, lembro da liberdade que eu achava que tinha, porque eu fazia o que eu queria na hora que eu queria, mas no fundo, dentro de mim tinha um vazio muito grande, uma tristeza. Eu não tinha relacionamento profundo com os meus pais ou com os meus amigos. Enfim, era um vazio muito grande. E hoje eu percebo, né? E quando eu encontrei Cristo, eu percebi que não era liberdade, mas sim uma falsa liberdade. E por trás disso tinha uma corrente, que era o pecado, que me atrapalhava, que me deixava vazia. Então, frequentemente eu busco fazer essa reflexão de como era antes e como é hoje, a transformação que Deus fez na minha vida. E essa reflexão me leva a pensar que o maior presente eu já recebi de Deus, que é o perdão dos meus pecados, a comunhão com Deus e o sacrifício de Cristo na cruz. Então, andar com Deus na minha vida significa tudo. Não só isso, eu tenho tentado também encher o meu coração de gratidão, olhando para tudo ao meu redor. Em todas as coisas eu busco reconhecer a mão de Deus, não só na transformação em minha vida, mas no meu casamento, nas minhas amizades, nos bens materiais que temos conquistado também. Então eu vejo Deus cuidando de tudo. Mas além disso, especificamente hoje, eu fui caminhar com os meus cachorros, os nossos cães, e fiquei pensando nessa gratidão. E eu percebi que eu sou grata por conseguir ser grata. Pode parecer uma frase estranha para você, mas no fundo, o que significa isso? A gratidão não é algo natural na minha vida. Eu consigo ser grata pelas coisas, sejam elas dentro de circunstâncias boas ou ruins, porque Deus me possibilita isso. Certa vez me disseram: o perdão não é algo natural do ser humano, é dom de Deus. A gratidão é a mesma coisa. Se os meus olhos não estiverem olhando para Cristo, se eu não estiver caminhando com Deus, eu vou achar circunstâncias ou motivos para ter um coração ingrato. Veja só, se eu tivesse sido transformada, tivesse uma boa vida, um bom casamento, um bom emprego, se eu tivesse tudo e ainda se não estivesse com Deus ou não tivesse relacionamento com Deus, essas coisas não teriam propósito. Essas coisas não preencheriam meu coração, assim como não preenche, porque o lugar de Deus dentro do meu coração é só dele. Então, se eu não estivesse andando com Deus, eu buscaria mais e mais coisas e nunca estaria satisfeita. Mas por andar com Deus, a minha vida tem um propósito hoje. E por isso eu consigo ser grata. Não pelas coisas que Deus tem dado. Sou grata por isso também. Mas principalmente por olhar que, independentemente das circunstâncias,
Deus está lá, eu sei quem Deus é, e eu sei que Deus me ama. E eu sei que eu posso contar com Ele em qualquer momento. Esse é o propósito da minha vida. Muitas vezes não, mas às vezes eu acordo irritada, chateada. Não sei explicar muito bem porquê. Às vezes eu sei o motivo, às vezes eu não sei. E eu tenho notado essa tendência em mim de murmurar, de reclamar das coisas que não estão do jeito que eu quero, mesmo que outras estejam. E nesses dias, muitas vezes eu reluto em ter os meus tempos com Deus e vou postergando. E quanto mais eu postergo, mais crítico meu coração fica, mais ingrato meu coração fica. E notando essa tendência, eu tenho tomado atitudes racionais para que isso não cresça no meu coração, para que eu possa voltar os meus olhos para Cristo e o meu coração também, para que o meu coração volte a ficar grato. Algo que me conecta muito com Deus são os louvores. Então, frequentemente aqui em casa, ao acordar, o Hugo coloca louvores e a gente vai escutando de manhã. Ou muitas vezes eu corro para o aplicativo, Cante uma Canção. E nesse aplicativo eu posso escutar as músicas da nossa igreja. E lá eu vejo meu coração ser transformado. Eu escuto essas músicas, eu canto. E eu vejo como isso me ajuda a voltar o meu coração para Deus. Então eu queria, inclusive, encorajar a todos a usarem esse aplicativo. É um trabalho que ficou incrível, muito prático. Lá tem todas as músicas gravadas, né, e outras mais. E isso nos ajuda a estarmos conectados com Deus. Eu sei que não tem para iPhone, infelizmente, mas aos outros que têm outro tipo de celular, aproveitem. Vão lá descobrir esse aplicativo que ficou tão bom. Obrigado por nos contar um pouco do que você tem vivido e das suas experiências. Obrigada. O deserto florescerá, a terra seca fecundará, e quem chorava se alegrará, e o que era morto viverá, no dia em que o Senhor chegar. Os humildes irão reinar, e o semeador colherá. Então os mudos ouvirão, e até os mudos cantarão, quando o Senhor lhes der a mão. Meu Deus, tu tens o poder de transformar nosso ser de um deserto seco e estéril. Faz surgir verde mais belo. O deserto florescerá, a terra seca fecundará, e quem chorava se alegrará, e o que era morto viverá, no dia em que o Senhor chegar. Os humildes irão reinar, e o semeador colherá. Então os surdos ouvirão, e até os mudos cantarão, quando o Senhor lhes der a mão. Meu Deus, tu tens o poder de transformar
transforma nosso ser de um deserto seco e estéril, faz surgir verde mais belo. Oh, 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 Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Gabriel, eu sou namorado da Amanda, e ela vai responder algumas perguntinhas, né, nessa manhã de hoje. E vamos lá. Amanda, qual uma característica que você admira em Cristo, né? E se você pudesse citar algum versículo que comprove essa característica? Bom, existem várias características, né, que eu admiro muito em Cristo, mas hoje eu gostaria de ressaltar uma, que é a fidelidade de Cristo para com Deus Pai. E para mim uma escritura que mostra muito isso está lá em Mateus 4, do versículo 1 a 11. Vou ler aqui pra gente. Que diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou para a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Aqui a gente pode ver claramente que mesmo com todas as tentações que Cristo teve, ele ainda se manteve fiel à palavra, ele ainda estava fiel ao Deus Pai. Mesmo podendo ter templos, podendo ter tudo, mostrar o poder dele, ele ainda assim se manteve fiel e quis ser glorificado pelo Pai, pelo Deus Pai, né? Legal. E como é que você busca ter essa característica de Cristo na sua vida, a lealdade na sua vida? Bom, aqui nessa escritura a gente viu que Deus foi fiel, né? E em toda a Bíblia a gente vê que Cristo ele foi fiel, Deus Filho ele foi fiel até o último dia de sua vida aqui na Terra, né? E ele sempre foi fiel, mantendo orações, sempre adorando, sempre servindo ao Deus Pai. E alguns dias atrás eu tinha recebido uma proposta de emprego, né? Que parecia ser incrível e tudo mais, mas nem tudo são flores, né? Então eu tinha que trabalhar no call center, né? Eu tinha que procurar os clientes e através da ligação telefônica eu tinha que trazer eles para o nosso produto, né? Para o produto da empresa. E algumas pessoas acabavam sendo agressivas ao telefone, né? Se tornando assim bem enérgicas, né? Gritando, sendo mal educadas. E a minha vontade era simplesmente de revidar aquilo no mesmo momento, né? Mas, assim, eu lembrava, poxa, Cristo foi fiel, ele serviu, tudo que ele passou, ele ainda assim ele estava em paz com Deus e ele não fez isso, ele não revidou ninguém, ele não xingou, ele não brigou, ele não fez isso, né? Cristo não fez isso, ele sempre se manteve ali sereno, né? E eu acabava lembrando disso, eu orava a Deus, né? Falava, Pai, me ajude a ter mais paciência, né? Tenha misericórdia. E eu acabava não agindo da mesma forma que agiam comigo, né? Eu sempre buscava estar o mais presente com Deus para estar mais paciente, né?
para ser mais paciente no telefone e em vários outros momentos da minha vida, né? Sempre que eu sou tentada, eu busco sempre levar o meu coração para Cristo, para Deus, para o Deus Pai, para que essa tentação acabe fugindo do meu coração e assim eu me torne sempre mais fiel, né, ao meu Deus Pai. E é isso. Bom, muito obrigado. Obrigada, gente. Olá, meus irmãos, bom dia. É um prazer e uma alegria poder participar e contribuir com o nosso culto nesse domingo. Meu nome é Cristina, eu sou discípula de Cristo há 6 anos. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma característica que eu admiro em Cristo. Entre tantas características que eu admiro, né, como ser justo, ser paciente, perseverante, uma característica que me inspira muito é a confiança que Jesus tinha no Deus Pai. Jesus era totalmente confiante em Deus, né? Mesmo tendo passado por tantas aflições, por tantas provações, a confiança de Jesus não estava condicionada às circunstâncias, né? Porque ele sabia que em todos os momentos podia confiar em Deus. E isso é algo que me inspira muito a ser mais parecida com Cristo e tem me fortalecido nesse momento. Como alguns de vocês já sabem, em outubro do ano passado, meu esposo, o Elvis, foi diagnosticado com um câncer. E para mim foi muito desafiador. Foi um período que para mim foi muito difícil, eu me deixei levar por muitos pensamentos errados, eu fiquei desanimada, fiquei sem esperança, com medo. Eu achei que eu não merecia o amor de Cristo, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, foi me fortalecendo, né? Ele foi trazendo paz ao meu coração, foi demonstrando o amor dele de diversas formas, por meio do amor que nós temos recebido dos nossos irmãos e dos nossos amigos. O próprio Elvis me consolava, né, em alguns momentos, né, em momentos muito difíceis, assim, que eu me deixava ficar mais abalada também. O Elvis me dava palavras de conforto e Deus foi encaminhando da melhor forma todo o tratamento dele. Eu vi o cuidado de Deus pela nossa família e, graças a Deus, nós temos recebido boas notícias sobre a evolução do tratamento do Elvis. É uma escritura que tem me inspirado muito nesse momento, né? Tá lá em Mateus 10, do 29 ao 31. Eu vou ler aqui para vocês. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais que muitos pardais. Então, meus irmãos, eu vejo nessa escritura que há um cuidado de Deus especial sobre cada um de nós, né? Em cada detalhe das nossas vidas. Deus não se esquece nem dos pequenos pardais. E Jesus tinha a certeza de que em todos os momentos ele poderia confiar nas providências de Deus. Pensando nisso, eu vejo como Deus tem me fortalecido, tem me socorrido de uma forma particular. Ele trouxe paz ao meu coração, né, depois desse primeiro momento. E ele tem me mostrado em todos os momentos o seu cuidado e o seu amor por nossas vidas de uma forma prática. Lá em 2 Coríntios também, diz assim que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E realmente esse é um momento em que eu vejo que Deus tem me moldado, né? Ele tem me refinado para ser mais parecida com Ele. Deus tem preenchido o meu coração de confiança e de gratidão. E eu sei que Deus é um Pai bondoso e Ele tem planos perfeitos para cada um de nós. Então, diante disso, eu quero fazer uma oração
agradecida por tudo que Deus tem feito por nossas vidas, porque Deus tem preenchido o meu coração de confiança e de paz. Então vamos orar. Querido Deus, Pai, quero nesse momento orar agradecida a Deus, porque o Senhor é um Pai bondoso e amoroso, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos das nossas vidas, Deus. Porque o Senhor tem preenchido meu coração de amor, de esperança, de confiança. E eu sei que o Senhor me ama, Deus, de uma forma individual, porque o Senhor deu o seu Filho para morrer por nós na cruz, Jesus. E o Senhor demonstra o seu amor todos os dias, Jesus, de forma prática, Deus. Então eu sou muito grata por isso, porque o Senhor tem segurado a minha mão em todos os momentos e o Senhor não tem me deixado sozinha, Jesus. Eu peço que o Senhor me ajude a dar passos de fé, Senhor, que o Senhor me ajude a fazer apenas o que te agrada, Deus. E em nome de Jesus que eu oro muito agradecida. Amém. Amém. Então é isso, meus irmãos, que nós sejamos gratos, né, porque Jesus se entregou com confiança à vontade de Deus. E agora nós vamos refletir sobre a cruz com o nosso momento da ceia. Bom dia, mulheres. Meu nome é Lourdes, né, eu tenho 27 anos de cristã, tenho 2 filhos, sou casada há 15 anos. Esse é o momento da nossa ceia, na qual eu vou compartilhar um pouco sobre mim. No momento da ceia, nós comemos do pão, que representa o corpo de Cristo, e bebemos do vinho, que representa o sangue de Cristo. Eu quero muito compartilhar com vocês algo que eu admiro muito em Cristo, né? Esse é o momento da ceia, no qual a gente sabe que Cristo morreu numa cruz por nós, né? Pagou um alto preço por nós, né? Então, vou refletir um pouquinho com vocês lá de Isaías 53. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor, e ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa da sua própria culpa, mas Deus estava castigando e maltratando e ferindo, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Fomos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como uma ovelha que havia perdido. Cada um de nós seguia seu próprio caminho. Mas Deus eterno castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto e ninguém se importou. Algo que me causa muito impacto é como ele sofreu. Eu fui religiosa por algum tempo da minha vida. Então, eu olhava a história de Cristo assim, muito distante de mim. Era como se fosse história da Branca de Neve, dos 3 porquinhos, né? Mas eu fui convidada para conhecer a igreja, e aí as meninas, as irmãs começaram a estudar a Bíblia comigo. E chegou nesse estudo, que era o estudo de cruz. E para mim causou muito impacto quando eu me deparei com a cruz, como se eu tivesse, né? Como se eu não. Jesus morreu por mim. Então naquele momento eu falo assim, nossa, é como se eu fosse culpada pela morte dele, né? Muito superficialmente pensando assim, né? Depois eu entendi que realmente Cristo foi para a cruz por mim, para me salvar. Cristo passou por tudo isso aqui que a gente acabou de ler para me salvar, né? Ele sofreu, ele foi castigado, ele foi maltratado,
né? Ele foi apedrejado, ele foi crucificado, ele teve uma coroa de espinho na cabeça por causa dos meus pecados. E para mim era muito difícil entender que aquilo era por causa dos meus pecados, porque eu era religiosa, orgulhosa, tipo assim, como vivi numa igreja tanto tempo e não percebi, não entendia isso, né? Nunca tinha assumido a vida cristã de verdade, porque ter uma vida cristã é imitar Cristo. Então eu me dizia cristã, eu nem conhecia Cristo, né? Então eu pude entender que Cristo tinha morrido por mim, que Cristo tinha pago um alto preço por mim, né? Que Cristo sofreu muito numa cruz para me salvar, né? E eu era muito superficial, né? E nessa manhã eu quero perguntar para vocês: vocês entendem a cruz de Cristo? Vocês entendem que Jesus veio aqui para morrer no seu lugar? Que não é aquela história distante, que é para você assumir na sua vida a cruz de Cristo? Para você ser uma cristã, você precisa assumir que Ele morreu na cruz por você. Você entende isso? Eu tive que entender, foi muito difícil para mim, eu tive que assumir, né? Eu decidi assumir a cruz de Cristo e falar: não, eu quero estar perto de Deus. Eu quero me libertar dos pecados que levaram Jesus para a cruz. Era para mim ter passado por tudo aquilo que Jesus passou, mas Deus tinha um plano. E o plano de Deus foi perfeito. Para que eu pudesse ser liberta, Cristo precisava morrer por mim. Cristo foi para a cruz por mim. Hoje eu tenho o Espírito de Deus, que é um presente muito valioso, né? Eu posso acordar cada manhã, orar, pedir perdão, sou perdoada pelos meus pecados. Lá na cruz, quando Jesus estava lá, imagina, quando nós somos ofendidos, a gente quer logo se defender, né? Eu sou assim, porque a minha natureza humana é assim. Mas quando eu lembro que Jesus morreu por causa do meu pecado, eu oro a Deus e peço perdão por esse pecado, né? Jesus foi maltratado e Ele não reclamou. Então, assim, precisamos entender essa cruz, né? Há 27 anos eu batalho cada dia para que eu entenda essa cruz e tenha um comportamento cristão diariamente, de me doar, de amar as pessoas, de ajudar as pessoas e de estar mudando a minha vida diariamente, né? São tantos pecados que a gente se depara, mas quando eu lembro que Jesus morreu na cruz por causa desses meus pecados, eu mudo o meu coração, eu peço ajuda e Deus me ajuda a mudar as minhas atitudes. Então nessa manhã eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, né, que é algo que tem, que mudou a minha vida. Cristo mudou a minha vida, né? Então foi pago um alto preço por você e por mim, né? Amém? Vou orar agora. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor mandou Jesus para nos salvar. Muito obrigado, porque a gente sabe que o Senhor a todo momento quer salvar as pessoas, a todo momento o Senhor quer que as pessoas sigam o Senhor com todo o coração, Deus. Eu quero orar nessa manhã, Pai, por cada mulher que está nos ouvindo, que cada uma possa refletir sobre a Tua mensagem, sobre as mudanças que o Senhor tem trago pelas nossas vidas, Pai, sobre o amor do Senhor que o Senhor tem por nós, sobre todas as coisas que o Senhor já fez. Foi tão maltratado, né? Jesus foi tão maltratado para que hoje a gente pudesse ter essa liberdade. Por isso eu oro ao Senhor, Pai, que cada mulher aqui entenda a Tua cruz, Pai, e queira estar perto do Senhor, queira ser cristã, Pai, por favor, Deus. Muito obrigado por tudo, pelo amor do Senhor por nós. Em nome de Jesus, eu oro agradecido ao Senhor. Amém. Amém.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Bom dia, igreja! Nós estamos encerrando nosso culto e eu gostaria de deixar uns avisos aqui para vocês. Primeiro, em relação ao nosso culto presencial, todas as informações vão ser passadas durante a semana pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da igreja, e também pelo aplicativo, tá? Então fiquem antenadinhos lá que vocês vão saber sobre o culto para o domingo que vem. Em segundo, eu gostaria de convidar todas vocês que estiveram com a gente nesse domingo e que ouviram sobre as características de Jesus. Você pode participar do nosso bate-papo que vai acontecer após o culto. Os links estão aqui no YouTube. Sintam-se bem-vindas. Esperamos que vocês entrem nesse bate-papo, que vai ser muito legal reencontrar vocês lá
E também as nossas visitantes podem entrar lá também para nos conhecer melhor, para conhecer mais sobre Jesus. Vai ser uma alegria ter vocês com a gente, tá bom? E por último, eu quero desejar aqui meu feliz Dia das Mulheres a todas essas mulheres lindas que temos na igreja. Eu me sinto muito feliz em poder conhecê-las, em poder ter uma convivência, em poder me relacionar com cada uma de vocês. Eu me sinto presenteada assim, por Deus, por tanta generosidade, pelos corações lindos que vocês têm. Vocês são incríveis e eu quero a cada dia estar mais pertinho de vocês. Muito obrigada por todos que estiveram com a gente. Espero que vocês tenham sido abençoados nesse culto. E eu deixo vocês agora com esse clipe lindo. Ele tá incrível, tá emocionante. Enfim, é isso, tá bom? Uma ótima semana. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Vocês são muito queridos. Beijo. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. E que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. E que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus.
teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, de amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus.